surpresa, o deslumbramento. Estas são algumas das reações mais comuns para quem chega aqui. Um jardim botânico, um museu de arte contemporânea, um parque temático, um centro de estudos, uma fazenda. Acima de tudo, um lugar para descobertas. Estamos no Instituto Inhotim, nas cercanias de Brumadinho, a 60 quilômetros de Belo Horizonte. Um paraíso a perder de vista, uma sucessão de maravilhas para todos os sentidos. Um lugar que se parece com um sonho para os apaixonados por arte ou curiosos. Este é um dos 25 melhores museus do mundo. Opinião dos seguidores da TripAdvisor, a maior comunidade virtual sobre turismo no planeta. Várias publicações em TVs, jornais, sites do mundo inteiro, elas se somam, né, e fazem a imagem do Inhotim ser algo de fato atraente. E mesmo com toda essa expectativa, quando o visitante chega aqui, ele se surpreende, ele toma um susto, porque ele achou lindo nas fotos, nos vídeos, nos textos, ouviu coisas maravilhosas, mas quando ele chega aqui, a cada curva, a cada novo caminho, a cada obra descoberta, a cada planta que ele consegue descobrir, ele fica espantado, ele fica mais encantado. Não parece exagero do diretor. Na verdade, é quase impossível ter outra reação diante de tudo isso que não seja um delicioso espanto. São 450 obras de arte e 18 galerias, espalhadas por 100 hectares. É muito chão, muito caminho para ser percorrido. Mas esse, longe de ser um problema, é um dos maiores prazeres do Inhotim. Em vez da sequência de enormes corredores dos grandes museus convencionais, aqui você curte um pouco de arte e dá um passeio, respira, brinca, aproveita o contato com a natureza. O Jardim Botânico é simplesmente espetacular, o mais variado do Brasil. As centenas de trilhas passam por 181 famílias botânicas, 953 gêneros e mais de 4.200 espécies vegetais. Falando apenas em palmeiras, aqui estão 1.340 espécies e mais de 20.000 exemplares, a maior coleção do mundo. Tudo isso organizado em um projeto paisagístico de extremo bom gosto, respeitando a natureza local e criando cenários que às vezes parecem superar as obras dos grandes artistas. Plantas, flores e rochas lindíssimas à beira de lagos verdes. Aliás, até nesse detalhe, os paisagistas mostram incrível dedicação e perfeccionismo. As águas da região normalmente têm coloração barrenta. Para que isso não fosse problema, uma equipe de biólogos buscou e cultivou micro-organismos e vegetais que trouxessem essa cor esverdeada para os lagos, sem qualquer resíduo poluente, sem qualquer agressão à natureza. Por essas e outras, realmente não é um exagero descrever como espanto a reação de quem chega por aqui, seja lá qual for o perfil do visitante. Inhotim veio do nome do filho do antigo proprietário, chamado Tim. Inho era a denominação dada aos filhos dos senhores, né? Assim como Inhá era o prenome das filhas. Então Inhotim se transformou em Inhotim, que hoje é o Instituto Inhotim. Explicação simpática, curiosa, como tudo por aqui. Tudo instiga, como a arte deve ser. E falando em arte, vamos agora começar a ver algumas das principais obras expostas no Instituto. Criações como a do americano Chris Burden, famoso por seus projetos em grandes espaços. A arte de Burden é tão inspiradora que já foi tema para canções de David Bowie e Laurie Anderson. Ele começou trabalhando com a arte do corpo, mas hoje prefere obras como esta, que propõem a relação do sujeito com os ambientes.
Uma piscina de concreto fresco foi aberta no parque. Durante 12 horas, um guindaste despejou 71 vigas de aço. Tudo sob a orientação do artista, que estava presente, mas obviamente não tem controle total sobre os locais e o posicionamento final das pesadíssimas estruturas. A violência das quedas vai formando um padrão, em parte aleatório. E isso é um dos grandes baratos da obra, tanto durante o processo quanto após a finalização. O que se forma é algo lindo e de algum modo mágico, harmônico com as montanhas e a paisagem local. Burden, em sua obra, desafia os limites físicos dos materiais e questiona as categorias estáveis de poder e status. É a contradição de algo que às vezes pode se parecer com uma arma, às vezes com uma estrutura industrial, às vezes com um instrumento musical. Os visitantes podem e devem bater nas vigas, que assim posicionadas, emitem diferentes sonoridades. Outra obra criada especialmente para ocupar um lugar no Inhotim é essa, do argentino Jorge Macchi. Se você está procurando a obra, fique sabendo que ela é a própria piscina, uma escultura ao ar livre criada em 2009. A ideia é mostrar uma agenda telefônica em tamanho enorme e vencendo os desafios das dimensões e materiais. Macchi sempre gostou desse tipo de brincadeira. Objetos do cotidiano em situações alteradas ou em estranhas fusões. O artista transmite as suas imagens mentais do modo mais direto possível. Isso, por vezes, traz resultados gráficos marcados pelo surrealismo. Aqui, a agenda vira piscina. As duas dimensões viram três, utilizando o mínimo de artifícios, elementos e materiais. No complexo jogo, que é a passagem de um desenho para uma obra arquitetônica, uma massa de cimento branco na superfície busca a semelhança com a lisura do papel. O granito preto, cortado a laser, simula a letra impressa. O mais legal é que o visitante pode chegar ao máximo nível de contato possível com uma obra de arte. Ele pode entrar, pode se molhar, pode banhar-se na obra, sentir a obra refrescar e escorrer por seu corpo. Assim, o imaginário vira real e o sonho torna-se físico. Muitos ficam tímidos e, acostumados às placas dos museus que dizem não toque ou mantenha distância, hesitam em chegar mais perto. Mas quando alguém ousa entrar na água, logo é acompanhado. Há placas com as regras de utilização da piscina e até um vestiário para antes e depois do banho. São as experiências, prazeres e descobertas do Inhotim. Artistas e público interagem, brincam. No próximo bloco, vamos conhecer a impactante criação de uma japonesa fascinada pelas esferas e uma obra de plantar em instantes. Mundo Museu está hoje em Minas Gerais. Nas cercanias da pequena Brumadinho, a 1 hora de Belo Horizonte, encontramos um tesouro brasileiro admirado por todo o planeta. O Instituto Inhotim é um misto de parque, centro de pesquisa, museu, ponto de encontro, atração turística. É um ótimo exemplo para a nossa sociedade. Uma iniciativa individual que virou sucesso coletivo, energizou a economia da região e encheu de orgulho todo o país. Isso aqui era uma fazenda pertencente ao Bernardo Paz, empreendedor do Instituto. Era um lugar, uma casa de campo, onde ele passava os fins de semana, passava os dias de descanso. Ele sempre gostou muito de jardins, começou a colecionar plantas, colecionou também arte moderna,
Foi apresentada a arte contemporânea e aprofundou nesse conhecimento na sua relação com o Tunga, o artista Tunga. E desde então a arte contemporânea foi tomando mais espaço e ocupando mais os jardins, ocupando a casa. Logo ele precisou fazer um galpão para abrigar as obras, depois ele precisou fazer um outro galpão. Quando ele percebeu, ele tinha uma coleção de arte contemporânea em meio a um belo jardim, e ele percebeu que não se justificava reter essa beleza apenas para si, para os seus amigos e familiares. Então ele resolveu institucionalizar e abrir para o público. Realmente essa beleza, esse prazer de estar aqui, precisa ser compartilhado com muitos, com milhares. Atualmente o Instituto recebe 400 mil visitantes por ano. Gente que, em muitos casos, trava seus primeiros contatos com a arte e se surpreende ao encontrar algo muito longe da formalidade e da sisudez. Essa instalação seminal é da mineira Marilá Dardot. Trata-se de um convite à interação. O público compõe palavras ou frases, espalhando-as pelos jardins. Cada letra é um vasinho de plantas, e no galpão estão disponíveis ferramentas, terra, água e sementes de muitas flores. Cada um faz o que quer com as letras, com sentido ou não, deixando-os escritos onde bem entender, com as sementes que imaginar. Uma brincadeira deliciosa para todas as idades. A obra foi um ponto de partida para Dardot em uma longa pesquisa que tem a escrita como matéria-prima. O que está em jogo é o conceito de obra como possibilidade de realização. São os diferentes caminhos para a construção de uma obra de arte. A proposta principal é plantar palavras, semear ideias. No Inhotim, onde natureza e arte dialogam de um modo tão claro, essa proposta se torna ainda mais divertida. Ah, e um detalhe. As 1.500 letrinhas em cerâmica foram feitas pelas mulheres da comunidade de Brumadinho. Sempre que possível, o Instituto convoca a comunidade para participar de diversos processos. Sigamos agora por outro caminho na mata, outro espetáculo da natureza e dos paisagistas do Instituto. Essa é a trilha para chegarmos a mais uma surpresa. Esta é a Máquina de Ver, criada por um dinamarquês que se divide entre Copenhague e Berlim. Com aço inoxidável, ele construiu um grande tubo hexagonal. O efeito espelhado do metal cria algo parecido com um caleidoscópio gigante. A origem da palavra caleidoscópio, aliás, é grega. Significa observador de belas formas, ou, segundo a reinterpretação do artista, máquina de ver. O visitante mais uma vez é convidado a participar. Ele escolhe por qual lado quer fazer a observação. Depois aponta o misto de canhão e maravilha para onde mais lhe interessar. E aí é só viajar nos formatos, cores e recortes que vão surgindo. A grande proposta do artista é que reexaminemos a nossa percepção sobre a natureza e os nossos próprios sentidos. A escultura funciona como uma ferramenta que modifica a nossa visão do mundo. O prazer lúdico que a obra proporciona é, em última análise, o prazer de sentirmos e percebermos a nós mesmos. Seguimos agora para um grande galpão onde funcionam restaurantes, sala de aula e parte da administração do Instituto. Mais que isso, no alto dele está a imensa obra de uma das artistas mais conhecidas da Ásia.
500 esferas de aço inoxidável flutuam sobre um imenso espelho d'água entre vegetais. Os recortes geométricos no concreto são provocantes, mas a maior beleza, segundo o artista, está no modo como o vento, os reflexos do sol e muitíssimos fatores externos vão criando formas que se diluem e se condensam a cada instante. Yayoi Kusama chama isso de tapete cinético, ou seja, em permanente movimento. O primeiro jardim de Narciso, criado pela japonesa, foi na Bienal de Veneza de 1966. A ideia era usar o mito de Narciso, que se apaixona pela própria imagem refletida nas águas. Só que aqui, com os espelhos nas esferas, os reflexos aparecem distorcidos, fragmentados e multiplicados. Esse foi mais um modo para Yayoi Kusama lidar com as alucinações que a perseguem desde a infância. A artista sofre com transtornos psiquiátricos e com visões de bolinhas e pontinhos. Construir arte com isso foi um modo de fazer o pesadelo virar um sonho bom, de apresentar uma visão única e instigante do universo, da percepção e dos sentimentos. Daqui a pouco você vai ouvir o som da terra, a incrível experiência de um artista que resolveu instalar microfones em um buraco muito fundo. E o pavilhão mais visitado no Inhotim, um grande espaço inteiramente dedicado a Adriana Varejão. Em instantes. Mundo Museu está hoje em Minas Gerais, nas cercanias da pequena Brumadinho, a partir da iniciativa de um empresário, foi tomando forma um dos mais interessantes centros de arte e preservação do mundo. O Instituto Inhotim ganha elogios nas principais publicações do planeta e foi escolhido recentemente pelos usuários da TripAdvisor como um dos 25 melhores museus do mundo. Jardins, lagos, montanhas, cheiro de natureza, paisagem inspiradora e muita arte. Tudo criado e mantido com muitíssimo cuidado, com bom gosto, dedicação e muita organização. Nada parece fora do lugar, nada parece gratuito. Até os 98 bancos foram encomendados ao designer Hugo França, reconhecido internacionalmente pela criatividade ao reaproveitar resíduos florestais e urbanos. São quilômetros de trilhas, galerias e obras em estado absolutamente impecável. Inhotim possibilita um eterno aprendizado para todo mundo que está aqui visitando, trabalhando. Cuidar desse espaço tão múltiplo, tão diverso, transversal, é um desafio constante, porque é uma interação entre acervos, o acervo botânico e o acervo artístico, uma parte do acervo literalmente viva. Manutenção tanto das obras de arte quanto dos jardins e da fauna, dos espaços de serviço também, é uma coisa muito difícil. E lembrando que a gente está deslocado dos eixos, né? A gente não está nem no Rio, nem em São Paulo, nem em Belo Horizonte, nem em outra grande capital do país. A gente está sequer em Brumadinho, a gente está na zona rural de Brumadinho. Então, todo o desafio ele é amplificado, né? Mas é sempre prazeroso porque a percepção das pessoas é que está tudo lindo, maravilhoso, como de fato está. E isso nos gratifica muito. Falando em maravilha, vamos visitar agora uma das galerias mais conhecidas do Inhotim. A linda caixa de concreto, diante de um espelho d'água e de caminhos geométricos, foi um dos primeiros espaços dedicados exclusivamente a apenas um artista aqui no Instituto. A galeria abriga as obras da carioca Adriana Varejão. Ela trabalha com fotografia, escultura, instalação e pintura. A cada passo, vivemos uma descoberta junto com a artista. É impossível passar por Linda do Rosário sem tomar uma pancada em algum lugar da alma. A arquitetura se associa ao corpo e a construção se torna carne.
Essa é uma referência ao Hotel Linda do Rosário, que desabou no centro do Rio de Janeiro em 2002. As paredes azulejadas caíram sobre um casal que ocupava um dos quartos. A obra de Adriana consegue traduzir um mundo de sentimentos envolvidos no fato. Por todo o trajeto, vamos observando pinturas monocromáticas de plantas alucinógenas ou carnívoras. Entre outras relações, Adriana propõe uma comparação entre os efeitos dessas plantas com os efeitos da arte sobre as pessoas. No segundo andar, vemos um grande conjunto de pinturas, com clara referência ao barroco e aos azulejos portugueses. Sela Canto provoca maremoto. É um misto de pintura, arquitetura e escultura, tratando das relações históricas entre Brasil e Portugal. O mar é o grande meio de ligação entre o Novo e o Velho Mundo. Mas os 184 azulejos são colocados de modo desordenado e casual. Os motivos de anjos e a possibilidade de arranjo harmônico são substituídos pelo caos. O maremoto ganha um novo ritmo, uma nova melodia, nos envolvendo e, de certo modo, nos confundindo. No terraço do pavilhão, já sem a proteção de um teto, encontramos passarinhos. Neste local, permanentemente visitado por pássaros de verdade, Adriana presta homenagem à ligação dos indígenas brasileiros com as aves. A artista passou um período da vida em uma aldeia Yanomami na Amazônia. Lá, aprendeu o respeito e o carinho entre os homens e os pássaros. Nos bancos, com a ajuda de pesquisadores mineiros, ela incluiu a representação de várias espécies locais. Essa é uma das grandes qualidades do Inhotim. Pela dimensão, o artista pode criar quase livremente. Pode ter em permanente exposição quase tudo o que imaginar. Pode criar especificamente para esse ambiente. Por isso, hoje, muitos artistas pedem para ter obras no Inhotim. E a exposição não para de crescer. Inhotim é um espaço em constante expansão. Ora, os jardins provocam a criação de novas obras. Ora, novas obras, novos prédios provocam e convidam a criação de novos jardins e a estrutura vai crescendo. E, diferentemente de outras instituições, essas possibilidades que o artista tem de criar sem muitas limitações, né, de área, de espaço, de técnica, isso faz com que o artista libere mesmo sua criatividade e consiga realizar sonhos e projetos que em outras instituições isso não seria possível. Para quem acha exagero do diretor, sigamos agora para uma obra inusitada. O que muitos chamariam de loucura, aqui virou realização. O americano Doug Aitken queria conhecer o som da Terra. Isso mesmo, a voz do planeta. Para isso seria preciso cavar um buraco de 200 metros de profundidade, mais de 60 andares. Em volta do buraco foi construído esse belo pavilhão de vidro, vazio e circular. Tudo com o melhor acabamento acústico possível. Para que a linda vista não distraísse, as vitrines foram revestidas com um filme que impede a visão a partir de determinados ângulos. Só no centro do pavilhão é que se vê tudo. E se ouve perfeitamente o que 5 microfones de altíssima sensibilidade transmitem ao vivo desde as profundezas do Inhotim. O som do planeta. Curiosamente, ouvimos um padrão jamais repetitivo, rico em frequências e texturas, parecido com a música minimalista. A voz da Terra.
O Instituto Inhotim não admite limites para a arte, a pesquisa, a descoberta, a curiosidade. Este é um lugar para descobrir e sentir. Um pequeno paraíso para caminhar, trazer as crianças, ver a paisagem, curtir a natureza, o calor, o cheiro de mato, o gelado da piscina, os sons dos pássaros, das pessoas e, quem diria, até do planeta. É um lugar para cores, formas, texturas. Para todos nós apurarmos nossos sentidos. Escapar da dureza da rotina e vir ao Inhotim é, acima de tudo, reaprender a deliciosa sensação de ser surpreendido.